Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Passando aqui para deixar mais uma reflexão da palavra de Deus, que é, na verdade, o nosso caminho, né? A Bíblia falando de si mesmo, da palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmos 119, verso 105. Então, a palavra ela vai nos iluminando, né? O Espírito vai nos iluminando, a palavra vai nos iluminando e a gente vai tendo discernimento, a gente vai tendo o clareamento espiritual, né? O discernimento, a gente vai compreendendo como é que as coisas são, como é que as coisas acontecem, como é que as coisas funcionam. É assim que a palavra de Deus faz na nossa vida. Então, meditando esses dias sobre a questão, estamos vivendo o fim, estamos chegando perto do fim. Por que o fim? Por que existe um fim? Esse é o tempo do fim? Muitas pessoas questionam, né? Até muitos crentes, eu acredito, que, entendeu? Não estão muito atentos a percebido, não têm o discernimento que deveria ter a respeito da questão do fim. O que eu quero dizer para você, para nós, para a nossa vida, como edificação, ensinamento, é que, primeiro, Deus nunca quis um fim. O fim não é um plano original de Deus. Quando nós falamos de um fim, nós falamos de uma interrupção de algo. Na verdade, né, o tempo não era para ser um cíclico, como diz. Ele era para ser linear, de eternidade a eternidade. As coisas eram para ter acontecido da seguinte forma: o Senhor criou todas as coisas e elas seguiriam o seu curso, né? Mas aí, infelizmente, vem a questão do pecado. O pecado é que traz à tona a questão do fim. Porque com o pecado veio o fim da existência humana. O pecado trouxe a morte, e morte a separação, primeiro do corpo, do espírito e do corpo, e depois para os que perecem, né? Sem Cristo, sem salvação, a separação eterna de Deus. É uma espécie de outro fim. Então, esse fim que a Bíblia diz é o fim de uma dispensação, o fim de um tempo, o fim da vida, né? Esse fim aí não foi programado por Deus. Não era isso que Deus tinha colocado no plano original. Mas o homem interfere, mesmo que provisoriamente, debaixo da soberania de Deus, ele interfere, né, nos planos de Deus. E a sua interferência passa a ser um intervalo, né, na sua história de vida, um intervalo na história da humanidade, de maneira que é necessário Deus pôr um fim em algumas situações, né? Como Deus pôs o fim naquela humanidade dos dias de Noé, preservou Noé para o início de um outro período da humanidade, né? Porque Deus é o Deus da continuidade. Porque, na verdade, o fim de Deus também é o início de uma nova era. Então, esse fim para Deus nunca tem fim. É um fim para nós em alguns aspectos. E quando eu digo para nós, no sentido humanidade. Porque para o salvo em Jesus Cristo, para o Filho de Deus, né, ele pode ter um fim de uma vida corpórea aqui, terrena, mas ele não tem o fim, né, da sua vida. A vida continua. E aí a vida vai continuar mesmo quando ele passar para a eternidade. Então, estamos vivendo o fim de uma era, de uma dispensação, de um tempo? Estamos. E as características do fim desse tempo que nós estamos vivendo, algumas, quase na sua totalidade, são as características de outros períodos em que Deus já pôs fim. Por exemplo, os antediluvianos eram extremamente corruptos em suas palavras, em suas ações, em seus negócios, em tudo que fazia, era extremamente corrupto. A Bíblia diz que era a corrupção foi um dos fatores que fez com que Deus pôsse fim àquela civilização daquela época, dos dias de Noé. Eles eram extremamente violentos,
A violência tinha invadido a terra. Todo tipo de violência você imaginar aí, todo tipo, né? Eles eram também extremamente imorais, né? A imoralidade era outra. Então, corrupção, violência e imoralidade eram exatamente pecados comuns. E é claro que isso tudo era consequência do desprezo a Deus, do desprezo ao temor, ao tremor, à sua palavra, que era vigente naqueles dias, na palavra que se tinha acerca de Deus, que inclusive era mais tradição oral, porque não tinha muita escritura. Mas Deus pôs fim àquela situação. Então hoje não é diferente, tá? Hoje não é diferente. Lendo nesses dias o livro do profeta Malaquias, ali a partir do capítulo 1, e vendo, né, os comentários ali dos comentaristas da Bíblia em que eu estava lendo, a gente vê que ele classifica ali a mesma coisa dos dias de hoje, né? Ali, os profetas daquele período, os profetas contemporâneos de Malaquias, estavam profetizando o fim de um tempo da nação de Israel, em que aquele povo teve toda a oportunidade de servir a Deus, mas por causa, principalmente, da corrupção dos sacerdotes, ou seja, as lideranças se corromperam. Não havendo, né, bons líderes, se os líderes se corromper, o povo vai se corromper junto. Então, nos dias de Malaquias, nós temos uma crise de liderança. Os grandes culpados ali da cobrança, do juízo divino, do fim daquele povo ali, daquele período, e do povo, e diga-se do povo de Deus ali, viu? Tá? Do povo de Deus. Era a corrupção dos sacerdotes. Depois, o desprezo pelas coisas de Deus. Eles estavam oferecendo a Deus e tentando servir a Deus à sua maneira, do jeito que ele queria. Será que não parece com os dias de hoje? Outra crise também ali, aí você tem a crise na devoção, você tem a crise na liderança e você tem a crise na família. Eles haviam separado das suas esposas e casado com mulheres estranhas. Eles também eram extremamente avarentos para com Deus e generosos para com si mesmo. Eles estavam cuidando, né, de si mesmo, né? Na sua vida sentimental, eles estavam abandonando suas esposas e casando com outros. Na vida do povo, na vida financeira do povo, na vida, né, social, financeira, eles estavam o quê? Cuidando das suas casas. A Geu denuncia isso também, e mais gente teve denunciando, que eles cuidavam muito bem da sua vida pessoal e desprezavam as coisas de Deus. É tanto que nos sacrifícios oferecidos no altar, coxa, aleijado, qualquer coisa. Então, essas características de prejuízo, de pré-julgamento, são sinal de que nós estamos chegando ao fim, né? Também de uma dispensação. O que nós estamos vendo hoje? Uma grande crise de liderança. A gente está vendo a corrupção entre os líderes. Uma grande crise de liderança eclesiástica, estou me referindo, não é nem do mundo, não. Nós estamos vendo crise terrível nas famílias. Falta de referencial de pais, de mães, pessoas mais dedicadas, né, ao dinheiro, sabe, à vida de estrutura social no sentido de bens, do que o cuidado com as suas famílias. Nós estamos vendo o desprezo de muitos crentes, né, pela devoção, pela vida de oração, pela busca da palavra. Nós estamos vendo, né, uma crise realmente de identidade. Quem agora já está ficando difícil saber quem é cristão, quem não é. Porque todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que é evangélico. Então nós temos uma crise de identidade, né, uma crise na devoção, de pessoas dedicadas a uma vida de, sabe, de devoção a Deus. E nós estamos tendo uma crise, como consequência disso, do que se oferece para Deus. Sabe, as palavras, os louvores, as orações, a gente não percebe mais aquela devoção, aquela santidade, aquele fervor santo, aquela busca, sabe, intensa pelo Senhor. As pessoas estão querendo viver de qualquer maneira na fé, como crentes, né? Então, tem muito mais. Isso aqui é um spoiler, né? Isso aqui é um insight, isso aqui é sabe, é uma introdução do que, na verdade, prova que nós estamos vivendo o tempo do fim.
do fim dessa dispensação. Mas para aquele, né, que não está nesse espírito, não está vivendo de outra forma para o Senhor, o que acontece? Vem um novo início. O Senhor fará todas as coisas novas, como ele fez para Noé, como ele fez para Israel, depois que passou aquele período do juízo, que demorou. O Senhor, né, anunciou pelos profetas, se cumpriu em Jesus, no ano 70, Jerusalém foi destruída, e os judeus retornaram para Israel em 1948, passaram quase 2000 anos. Mas Deus fez, está fazendo tudo novo em Israel, né? Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, estamos caminhando para o tempo do fim. O fim é real, o fim vem, como diz o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o fim vem. Como nós cantamos, o fim de todas as coisas vem. Mas para aqueles que perseveram na sã doutrina, na esperança da vinda de Jesus, para aqueles que estão buscando o Senhor com todo o seu coração, nascerá o sol da justiça. Jesus voltará, arrebatará a sua igreja, nos levará para o céu e nos livrará de toda essa destruição nefasta, terrível, que o fim carrega com si mesmo e que vai atingir os moradores da terra que não creram em Jesus e os crentes que estão brincando de servir a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos viver uma vida de piedade, de devoção, de obediência, de temor, de santidade, de busca constante, incessante, de zelo, de obediência, de fidelidade a Deus, pela graça de Deus. Porque Deus dá graça. Aos humildes resiste aos soberbos. Deus dá graça. Tudo é graça. Até para Jesus morreu na cruz, está escrito lá. E Deus lhe deu graça para a morte, né? Ele provou a morte pela graça de Deus, está lá em Hebreus. Deus vai me dar graça. Deus vai te dar graça. Deus vai me ajudar. Deus vai estar te ajudando. Se você quiser viver nesse tempo que se chama o tempo do fim, dessa dispensação, desse tempo de forma justa e piedosa, na verdade, na justiça, na obediência, servindo a Deus. Que Deus abençoe sua vida e a minha vida e a nossa vida e nos conserve assim, em nome de Jesus, na perseverança. Amém.